Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo com Lavor. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer ao nosso podcast a presença do nosso querido amigo Serafim Correia. Serafim, que tem uma vasta folha de serviços prestados à sociedade amazonense, como prefeito, deputado, como um homem que veio da Receita Federal do Brasil. Ou seja, se eu for falar aqui, eu vou passar um dia todinho falando sobre o Serafim e só coisa boa, né? E hoje nós estamos sendo atingidos por uma questão de fundo, que é essa reforma tributária. Sobre esse assunto, né, como fundo da nossa conversa, é que nós passaremos aqui os próximos minutos discutindo sobre o que isso vai ocorrer, o que isso vai impactar no nosso Amazonas. Com a palavra, o nosso querido amigo Serafim. Bem, antes de mais nada, cumprimentar você, meu caro amigo Roberto Lavor, amigo de Priscas Eras, moramos juntos lá na entrada do São Jorge, mas isso faz algum tempo, né? Não vamos falar dessa. Século passado, né? Para os mais novos entenderem. E alegria muito grande de podermos dialogar aqui sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária, que já passou na Câmara e agora está no Senado. Vamos conversar então. Serafim, o processo de negociação política, né? Aliás, a negociação no sentido lato, é recheado de jabuticabas e bodes na sala, como se diz na gíria. E lendo essa reforma tributária, na minha limitação, eu entendi que tem muitos bodes na sala e muitas jabuticabas para esconder aquilo que é efetivamente de fundo perigoso ou benéfico, depende da ótica, para a população brasileira. Com essa premissa, eu lhe pergunto: quais são as jabuticabas e os bodes colocados na sala da PEC da reforma tributária? Bem, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu me filio a uma outra corrente que defendia uma outra reforma. Uma reforma mais simples, menos complexa, mas buscando os mesmos objetivos. O que seria essa outra reforma? Primeiro, unificar o processo tributário administrativo, que é a maior fonte de litigiosidade. Por quê? A União tem o seu processo. Cada uma das 27 unidades da Federação tem o seu, cada um com prazos diferentes, com órgãos diferentes. E cada um dos 5.650 municípios tem o seu. Você está em Manaus, mas se você atravessar a ponte, no Iranduba, as regras já são diferentes. E na maioria dos municípios nem regra tem. Quer dizer, é uma grande confusão. Portanto, eu me filio a essa corrente. Primeiro, unificar o processo administrativo tributário. Segundo, unificar a legislação do ICMS. Não dá para ter 27 legislações de ICMS, tinha que ter uma única nacional. E também unificar a legislação de ISS. Com isso, você saneava tudo e poderia avançar sem muitos percalços. Mas essa tese foi derrotada. A que venceu foi a de uma ampla reforma, que é ampla mesmo. E o objetivo final dela é colocar tudo em sistemas. A participação do homem vai ser mínima. E, na sequência, nós vamos falar sobre isso. Bem, o que é que eu vejo? Tem coisas como, por exemplo, dizer que os estados poderão criar um imposto, um outro imposto. Isso foi feito ali aos 48 do segundo tempo, objetivando angariar mais uns votos para garantir a aprovação. Não creio que o Senado segure isso. Tenho receios em relação à Zona Franca, porque as salvaguardas estão criadas. Nós temos os mecanismos para preservar a Zona Franca. No entanto, nós temos 8 deputados federais e 3 senadores. Na hora da correlação de forças, eu tenho receio, mas, por outro lado, temos a garantia porque vai ser votado o relatório do relator.
e o relator, para sorte nossa, a exemplo do que tivemos na Constituinte, que foi o senador Bernardo Cabral, a quem rendo as minhas homenagens, nós teremos como relator dessa PEC o senador Eduardo Braga. Eu, que sempre tive diferenças políticas com o Eduardo, inclusive gravei um vídeo dizendo que isso é importante e é a garantia de que nós teremos as condições e os meios de preservar que a Zona Franca continue por muitos anos sendo um referencial de geração de emprego, renda e tributos. Eu folgo em saber essa tua posição, porque eu, inclusive, curti no Facebook a tua colocação e reiterei para o Eduardo que eu ratificava a confiança, né? Sim. Na competência dele para... Na experiência, foi governador, foi prefeito, etc. Mas a gente tem realmente problemas de toda sorte com esse emaranhado que é a questão tributária do país. Eu me lembro certa feita, lembra do Pedro Falabella? Sim, prefeito de Urucará, eterno prefeito de Urucará. Prefeito de Urucará, gente da excelente qualidade. E um dia o Pedro me chama lá na FEAM. Sim. E vamos dar uma olhada lá no negócio do campus da UEA que vai acontecer. Vamos ver se a gente leva empresário para fazer lá e tal. Falei, onde é que é esse campo? Eu não sabia onde é que estava tentando projetar o campo. No Iranduba. No Iranduba. Eu fiquei olhando para o Pedro e digo, Pedro, alguém tem fita métrica aqui? Aí ele disse, não, porque alguém verificou qual é o perímetro que atinge a Zona Franca de Manaus? Qual é o empresário que, numa questão de competitividade tributária, vai colocar uma planta fabril fora desse perímetro? Ele será punido. Ele não vai obter o incentivo fiscal, né? Além da infraestrutura, etc, 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 etc. Então, realmente, a gente... Uma vez eu fui fazer um projeto em Boca do Acre. Precisava de um gerador. Aí o gerador ia sair, a Receita, pô, não pode, porque ele entrou com incentivo fiscal, não pode ir para Tem que pagar os tributos. Tem que pagar os tributos. Sim. Aí teve que a central de energia pagar os tributos para poder ir para Boca do Acre, que é no estado do Amazonas. Sim. Coisa aí da legislação tributária. Isso aí poderia ser feito, e é algo assim que eu não entendo porque o estado do Amazonas não se preocupou com isso. Nós temos o Decreto-Lei 356, que estende os incentivos da Zona Franca, toda a Amazônia Ocidental, para uma lista de produtos. Só que essa lista é para ser definida pelo ministro do Planejamento da Fazenda através de uma portaria. E a última portaria que saiu está assinada pelo Pedro Malan em 1996. Portanto, está inteiramente desatualizado. Eu entendo que era a hora dos governos, não só do Amazonas, do Acre, Rondônia e Roraima, que compõem a Amazônia Ocidental, darem atenção e relevância para isso, porque isso resolveria, por exemplo, o problema dos geradores. Bastava que geradores estivessem dentro dessa portaria, o que me parece o racional e o óbvio. Você tem toda a razão. Eu me lembro que certa vez, numa palestra, eu estava conversando, o pessoal reclamando que tem que ser ministro de Estado. Digo, olha, o sujeito, para mexer com a Zona Franca, ele basta estar no terceiro escalão do MDIC, do Ministério da Indústria e Comércio. Por quê? Não precisa de ministro nem presidente da República para mexer no IPI. Sim. O IPI é um cara lá do terceiro escalão. E basta mexer no IPI para afetar, ter impacto no nosso polo industrial. Nem a propósito, a gente vive hoje tendo que dizer que nós queremos imposto para poder manter nossa competitividade, o que eu acho um contrassenso. Mas não, a Zona Franca foi criada sobre essa lógica, quer dizer, quanto mais alto for o tributo lá fora, o tributo, bem entendido, IPI, Imposto de Importação, mais atratividade nós teremos na Zona Franca. Por exemplo, por que as fábricas de motocicletas todas estão aqui? Porque o IPI é 32%. Aí, quando o Paulo Guedes fez aquelas reduções absurdas,
e aquelas reduções ele fez com o objetivo de massacrar a Zona Franca, e não entendo também, só falta agora um colega da Assembleia propor o título de cidadão do Amazonas para o Paulo Guedes, né, que tanta maldade fez conosco, nunca compreendeu o modelo, sempre ironizou, sempre mentiu, sempre tripudiou sobre todos nós, e lamento o que ele tenha feito na Suframa, mas isso são águas do passado. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Mas, Lavô, para fazer um resumo de quais são as salvaguardas que eu vejo na reforma. Primeiro, ele cria a possibilidade de uma alíquota menor. Então, uma das hipóteses para preservar a Zona Franca é: os produtos fabricados na Zona Franca terão, quando da venda de toda a cadeia, uma alíquota menor de IBS. Na venda interestadual, a alíquota não terá alíquota, porque é não incidência, não vai pagar imposto. Só vai pagar imposto na operação seguinte. Se, ao invés de 25, for 15, nós teremos 10 pontos percentuais de vantagem. Mas isso, obviamente, será uma vantagem dada ao consumidor final, que hoje é, por via transversa, dada também ao consumidor final. Não sei se na totalidade, como seria numa redução de alíquota ou não. Então, essa é a primeira salvaguarda. A segunda é a possibilidade de incentivo financeiro às empresas que estejam ou que venham para cá. A terceira é o chamado cashback. O consumidor compra e recebe uma parte do tributo de volta. Isso é usado na Europa na saída dos turistas. Você compra produtos, por exemplo, na União Europeia. Na hora de sair no aeroporto, você chega lá e diz: olha, eu estou levando para o exterior, comprei aqui e quero receber os tributos de volta. Você recebe. E, por último, o imposto seletivo, que, na verdade, será um novo IPI, que é o chamado Imposto do Pecado e de proteção do meio ambiente. Então, nós entraríamos aí como proteção ao meio ambiente. Portanto, os produtos que forem fabricados na Zona Franca terão uma alíquota de imposto seletivo de tal forma que eles continuem a ser produzidos aqui. Então, nós temos um arcabouço aí de proteção. E temos que tomar cuidado para não reduzirem esse arcabouço. Nós precisamos ter as 4 alternativas. Qual vai ser a mais usada? Não sei. Provavelmente teremos a combinação de uma com outra. Enfim, isso tudo é algo que está colocado aí como desafio. Agora, eu vejo como grande vantagem da reforma é que você vai fazer com que os tributos sejam recolhidos e repartidos sem a participação do homem. Você vai ter os parâmetros, vai ter as regras, e isso vai ser que nem o Simples Nacional. O Simples Nacional você está pagando, conforme o caso, ISS, você está pagando ICMS, na outra situação, e você paga também PIS, COFINS, Imposto de Renda, contribuição social, contribuição previdenciária. E o Simples funciona muito bem no Brasil. Eu vejo assim uma sede muito grande das grandes empresas contra o Simples, como se o Simples fosse uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Então, como será a tributação do IBS? Vai ser centralizado, os governos terão a informação de quanto aquele CNPJ comprou e quanto ele vendeu. Então, ela faz a escrituração fiscal da empresa. Quem vai fazer é um sistema. E o sistema vai dizer, ao final do mês, o seguinte: empresa com CNPJ 200, por hipótese, você faturou 1 milhão e você comprou 500 mil. Então, você vai pagar sobre a diferença. Ponto final. Ponto final. Ela vai receber o boleto pronto para ela pagar, ela não vai precisar ter escrituração fiscal. Isso aí é o céu. Você já imaginou no Brasil quanto as empresas terão de redução de custo, porque não terão mais necessidade da escrituração fiscal? Isso vai ser fantástico. Por outro lado, vai colocar a fiscalização no verdadeiro nicho de onde ela nunca deveria ter saído. Fiscalização
é um ato de inteligência, não pode ser um ato de infantaria, o fiscal com aquela pasta ir lá na empresa, somar a nota fiscal. Isso aí desapareceu com os novos tempos, com a tecnologia. Então, eu considero isso o ponto relevante da reforma tributária, na torcida para que isso se consolide. É um ponto de vista que é respeitável, ainda mais vindo de você que conhece bem a questão, né? Eu quero lembrar que o Serafim é um referencial nessa área tributária no nosso Estado, antes de todo o potencial dele como político e que muito nos envaidece. Muito obrigado. Assim, mas eu fico com medo, sabe, Serafim, que tudo que quando as coisas acontecem e ficam com Brasília. Eu considero Brasília uma figurativa, assim, uma coisa, fazendo um desenho, né? Como só para você ter uma ideia, teve uma época em que a Eletronorte tinha 2.000 funcionários em Brasília, mas gerava energia aqui. Então, sim, isso era uma contradição. Contradição. Mas veja, nós temos novos tempos. Então, tudo isso é um sistema. Esse sistema ninguém vai saber onde ele estará. Beleza, mas... E a participação humana vai ser mínima. A participação humana vai ser na definição dos parâmetros. A minha preocupação é com o ato político de estar com o governo central, independente de quem esteja lá. Não, mas não vai estar com o governo federal, vai estar com um grupo onde terá o governo federal, os governos estaduais e os municipais, da mesma forma que é o Simples, e que funciona tão bem. Então, eu vejo que essa preocupação eu não tenho, porque nem o governo federal quer essa responsabilidade. Ele quer compartilhar a responsabilidade e desafogar as empresas. Essa é a minha leitura, e esse é o pleito das empresas. Eu acho que esse é o pano de fundo, que é o importante. As empresas hoje têm... Porque, na verdade, eu vejo assim, eu vou te relacionar, e aí eu estou muito à vontade para dizer isso. Quais são as resistências a essa simplificação de forma digital? Primeira resistência é dos advogados. Eu estou à vontade porque eu sou advogado. Por quê? Porque os advogados, equivocadamente, têm a leitura de que com isso vai reduzir o mercado de trabalho, porque não vai ter mais litígio. Ora, se pegou o que você vendeu, o que você comprou, viu a diferença, adeus. Não tem o que discutir. Você lembra que a OAB foi contra a CPMF, entrou com ação no Supremo? Por quê? Porque a CPMF era difícil de sonegar e era difícil de gerar processos. Não tinha, porque aquilo era 0,35, 0,55 sobre a movimentação bancária. Fim, aquilo era tudo automático. Então, a grande bronca foi essa. E tanto que, no dia que caiu a CPMF, não diminuiu o preço. E a CPMF estava dentro dos preços. Ou seja, ao invés de recolher para a União, para atender a saúde, esse dinheiro ficou com as empresas. Então, essa é a primeira questão, advogado. Segundo, economista. Economista gosta de papel, que é uma loucura. Beleza, eu sei disso. O Mauro Ricardo da Costa, que foi superintendente da Zona Franca, ele teve muitos defeitos, agora teve muito mais qualidades. E ele era criticado por nós, economistas, não pelos seus defeitos, que ele tem, como todo ser humano tem. Ele era criticado pelas suas qualidades. Por quê? Porque ele reduziu o projeto a um disquete. Eu lembro disso. Então, ele precisaria dos dados do projeto. Ele não precisava daquele lari-lari todo, aquele 300 folhas de papel dizendo sobre a importância da Zona Franca. Depois vem os contadores. Eu me lembro que na Receita, nos anos 70, 80, quando foi criado o lucro presumido, que dispensou a contabilidade, aí os contadores disseram, não, mas isso aí é um absurdo dispensar de contabilidade e tal. Ele não ia perder cliente, coisa nenhuma, só que a vida dele ficaria mais fácil com o lucro presumido. Eu tenho, inclusive, uma história que eu vou contar na sequência. Aí tem os despachantes. Meu pai era despachante. Eu sei que era despachante, mas
Eu não vou nem... Eu acho que o despacho aduaneiro tem necessidade de ter um despachante. Mas hoje você precisa de um despachante para pagar o IPVA. Quando na Europa, o IPVA é um selo. Você tem que comprar um selo e a cada ano muda a cor do selo. Você tem que colocar no carro. Sem aquele selo, você não abastece de combustível. Então, o posto de gasolina é o fiscal. Porque se ele abastecer um carro sem aquele selo, ele está sujeito a uma multa. E todo mundo paga. No Amazonas, o imposto mais difícil de se cobrar é o IPVA. Ninguém paga IPVA. Isso é uma grande loucura. Mas, por último, eu colocaria o seguinte, as grandes empresas. Porque as grandes empresas elas já têm uma estrutura e vão continuar a ter. E elas não querem que as pequenas virem médias e nem que as médias não querem que as pequenas virem médias e as grandes não querem que as médias virem grandes. E vou te dar um exemplo assim. Última medida provisória do Itamar Franco, ele aumentou o valor da possibilidade de opção pelo lucro presumido para 1 milhão de UFIRs. Isso em 94. E eu vi que lá no último tinha as exceções, não podia banco, não podia seguradora, não podia financeira. Aí lá no último dizia assim, empresas que tenham preponderantemente a sua receita decorrente de artigos importados. Isso pegava todas aquelas lojinhas da Zona Franca que tinham cota de $50 mil ou até $100 mil. Elas não poderiam optar pelo lucro presumido. Eu conversei com o Reston, que era do Sebrae, digo, Reston, olha isso aqui, isso vai prejudicar as pequenas e médias, né? $100 mil já era um valor, quer dizer, ele compraria 500 mil no ano, que não era, continuava sendo pequena. E aí o Reston levou para a Associação Comercial. A Associação Comercial, no primeiro momento, olhou e tal, mas o senhor Aguinaldo Salazar, o contador da Belmiros. Aí, na reunião seguinte, o senhor Aguinaldo Salazar disse, não, esses pirangueiros estão concorrendo deslealmente com a gente, então eles têm que pagar contador, têm que ter despesa. Meu Deus, quem vendia $50 mil ano, vamos lá, ele estava gastando na compra 300 mil no ano, portanto era 25 mil por mês. Como é que ele ia competir tendo que pagar um contador? Não ia competir, não ia ter condições de competir. Essa é a realidade. Você toca num assunto interessante. Eu tenho amigos contadores e eu sempre cobro muito, né, brincando e falando sério ao mesmo tempo, de que a contabilidade no Brasil ela está no milênio passado, porque sim. É aquela do Al Capone, que o contador tinha um lápis aqui na orelha, sim, e tal. Quando a gente está no momento da inteligência artificial. Você quer ver um exemplo? A Receita Federal disponibiliza todos os anos a declaração pré-preenchida. Eu não sei se você usa. A pré-preenchida é o seguinte, você tem que ter um token, um certificado digital. Você coloca lá, acessa no ECAC e baixa a declaração pré-preenchida. São todos os dados que a Receita tem a teu respeito. Ela te dá a declaração e pergunta o seguinte, você confirma esses dados? Ou você tem alguma coisa a acrescentar ou aqui tem alguma coisa de errado? Se você confirmar, a sua declaração não cai em malha, ela passa direto. Mas há resistência dos contadores, porque ele diz o seguinte, não, isso aí não funciona direito, a gente tem que fazer, traga os papéis para cá para a gente fazer. Isso é um equívoco, ele poderia dar maior velocidade. E veja o absurdo, 35 milhões de declarações, apenas 500 mil foram no pré-preenchido. Quer dizer, isso não deu 2%. E a Receita também erra no momento em que não propaga essa possibilidade, que é uma possibilidade fantástica, que evita você cair em malha, que evita problemas para todo mundo. Bastava que ela fizesse o que você está falando, tem bastante fundamento, porque bastava que ela passasse a credibilidade nessa possibilidade, sim, que aí o sujeito, passando a acreditar, ele faria. Entendeu? Pois é, e esse sistema é absolutamente impessoal.
Sim, vai pegar os dados que estão... Os dados que estão disponíveis, e com o certificado digital você vê mais. Você entra nos sistemas da Receita e vê se tem alguma pendência no seu nome, vê como é que está a sua vida, vê se tem alguma intimação. Então, eu sugiro a todos que tirem o certificado digital. R$200, R$300, você passa a ter um certificado digital. E isso é algo que lhe dá uma segurança e a garantia de que você não vai errar. Eu acho que essa questão da contabilidade no Brasil, eu sempre coloco de uma forma que eu acho que o contador tinha que fazer um trabalho de elisão fiscal, não é de lesão fiscal, mas verificar onde ele paga menos. Onde ele paga menos. E esse trabalho não é feito, é só crédito, débito, e a maioria das vezes. Pois é, mas eu entendo assim, por exemplo, no caso da declaração de pessoa física, se ele for pela declaração pré-preenchida, ele vai pagar o mínimo que pode, porque fora daquilo, se ele declarar algo abaixo daquilo, vai cair em malha e a multa é 75%. Então, ele estará gerando um prejuízo para o contribuinte. Então, para pagar menos, é melhor ir pela pré-preenchida. Olha que dica legal. Né? Aí obrigado. Para os nossos telespectadores aprenderem aí com quem conhece. Né? Serafim, eu gostaria de saber qual é a tua opinião acerca do cidadão final, cidadão amazonense, né? O consumidor final lá, aquele cidadão que vive principalmente com o impacto dessa reforma, principalmente no interior, na capital mesmo e tal. Para a nossa população, em que a sociedade vai poder ganhar ou que ela pode perder com esta reforma tributária? Veja, eu entendo que a sociedade ganha, porque no momento que as empresas passam a ter mais facilidade, porque hoje há uma dificuldade para você pagar tributo. Você tem dificuldades, e os avanços que ocorreram, eles não penetraram na sociedade. Esse exemplo que eu lhe dei da declaração pré-preenchida é um exemplo muito forte. E eu entendo que aí, muito por culpa da própria Receita, que deveria propagandear isso é uma coisa importante, que deveria ter propaganda, e, de outro lado, por esse meio campo das pessoas as pessoas que sabem, que têm a obrigação de saber, elas não compartilham essa informação. Informação é poder. Informação é poder. Eu acho que, então, a gente espera, principalmente... Eu me preocupo com a questão da alimentação, porque... Não, a alimentação, a cesta básica... Sim, a cesta básica está... alíquota zero. Isso é legal, mas a gente tem que ter a consciência do intermediário entre o consumidor final e o produtor, para que ele não pegue essa margem, né? E incorpore. Daí o cashback. E incorpore. Daí que uma das opções é o cashback. Qual é Você comprar num supermercado, você vai ter a nota fiscal e vai poder receber o cashback. No entanto, se você for para o mercadinho do bairro, talvez não tenha nota fiscal. Talvez seja naquele caderno que a pessoa anota, a caderneta pendura. E tal, pendura. Então, esse aí não terá o cashback. Mas eu entendo que aí precisaria ter uma certa consciência dos intermediários. A Cefaz, e eu não entro no mérito dessa discussão, eu vou apenas repetir o que a Cefaz diz. A Cefaz diz que não dá certo desonerar a cesta básica. Por quê? Porque todas as vezes que desoneraram, o valor não foi repassado. E a Cefaz ela sabe por quanto comprou e por quanto vendeu, porque ela tem a nota fiscal eletrônica, que é um mecanismo que eu acho que a Cefaz usa pouco. Mas, muito bem, nessas condições, você vai saber se está sendo repassado ou não. O que é que a Cefaz fez? O governo do Estado criou o Prato Cidadão, que é financiado pelos recursos arrecadados com o ICMS da cesta básica. Então, isso virou o Prato Cidadão, que atende a milhares de pessoas todos os dias com prato
prato de comida a R$ 1, o que é altamente positivo. Mas eu entendo que isso poderia nem existir se o preço dos alimentos da cesta básica fosse menor. Como não é menor, o governo fez essa engenharia para poder, de alguma forma, repassar isso para a população mais carente do Estado. É interessante essa colocação que você faz, porque na medida em que, por exemplo, talvez naquele mercadinho menorzinho do bairro e tal, possa não haver a nota fiscal, isso poderia, num trabalho bem feito, puxar uma maior formalização desses comércios, e aí a arrecadação... Com certeza, o cashback teria essa, porque aí o cidadão vai dizer o seguinte: olha, entre comprar num supermercado grande, onde eu vou ter o dinheiro de volta, ou comprar no mercadinho, eu vou comprar no supermercado. O problema é que as classes mais pobres nem sempre têm dinheiro. Então ele termina caindo na caderneta, no pendura, para poder sobreviver. Isso é uma realidade com a qual a gente tem que trabalhar. Eu tenho uma questão, outra, pulando um pouquinho agora, saindo do nosso consumidor, do Amazônida, para a questão empresarial. Com relação às empresas que já estão na Zona Franca, Serafim, elas já estão aqui. Vamos abordar essas aqui que já estão implantadas no polo industrial. Eu não gosto da palavra Zona Franca. Eu prefiro polo industrial. Porque parece até que se acabar o incentivo fiscal, a gente vai morrer também. Sim. É mais psicológico isso. Sim. O que elas ganham e o que elas perdem compete com essa nova reforma tributária. As que já estão instaladas. A gente depois vai tratar da possibilidade... Eu diria que não ganha nem perde, porque na operação interestadual é não incidência. Então, quando ele comprar insumos nacionais vindos de São Paulo, por exemplo, virá sem tributação. Por hipótese, um insumo que lá é vendido por R$ 100 em São Paulo, como vem sem tributo, e o tributo será 25%, o preço só do insumo seria 80. 25 sobre 80 vai dar 20, quer dizer, então não há alteração de carga tributária, a carga tributária será a mesma, porque hoje é 20 por dentro, vai ser 25 por fora. Só que quando vier de lá para cá, vem sem o tributo, então vem pelo preço de 80. Entrou aqui, ele produz. Quando ele vender para lá, ele não vai pagar tributo também. Então, eu diria que para as empresas, primeiro elas se livram do CODAN. Não vai precisar mais reprovar projeto no governo do Estado, porque não vai ter mais incentivo fiscal de IBS, que vai ser o substituto do ICMS. E ela vai ter alíquota zero quando compra e não é alíquota zero, não incidência, que na prática é o mesmo que alíquota zero, tanto quando compra quanto quando vende. Portanto, ela estará livre. Estará livre também das contribuições para o FTI, para o Fundo da Micro e Pequena Empresa e para o EA. Aí você pode dizer, isso é ruim. Eu diria que não, isso é bom, porque aí essas despesas vão para dentro do orçamento da União. Hoje em dia, o dinheiro da UEA, que é um valor arrecadado das empresas, que é algo em torno de 600 milhões ano, e qual é a universidade brasileira que tem um orçamento de 600 milhões ano? São poucas, não são muitas, não. A nossa UEA tem um orçamento muito significativo. Mas aí o que ocorre? Como é gasto esse dinheiro? A UEA está atendendo aquele que a patrocina, que no caso é o Polo Industrial de Manaus? Não está. E aí vamos ser sinceros. Eu fiz essa pergunta lá na reunião da Cefaz. Qual é a empresa de Manaus que gasta 30 milhões com publicidade por ano? A UEA contratou uma agência de publicidade, nada contra a agência de publicidade, ela disputou uma licitação e ganhou, por 31 milhões de reais para fazer publicidade. Isso não existe, gente. A melhor publicidade. Está rasgando dinheiro. A melhor publicidade é o resultado dela. Esse dinheiro indo para o orçamento, ela vai receber os mesmos recursos, só que do orçamento. Só que aí o orçamento é mais vigiado, porque aí a sociedade vai dizer o seguinte, escuta, UEA,
não tem dinheiro para a saúde, estás gastando 30 milhões com publicidade, eu vou diminuir o teu orçamento. Coisa que hoje não pode ser feito. Então, aí volta a ter poder quem nunca deveria ter perdido o poder, ou seja, quem tem voto, governador e deputados. Que ótimo que temos essa perspectiva sobre a tua ótica. Eu entendo até que a UEA precisava cair a ficha dela começar a se preparar para os novos tempos. Eu diria assim, esse já foi tema de um programa e nós vamos fazer vários programas. Muito obrigado. E a tua participação é importante pela tua experiência, né? Você foi prefeito, você é um tributarista, e você é um amazonense, antes de mais nada, né? A nossa academia, isso é uma observação que eu faço em quase todos os programas, a nossa academia precisa aprender a trabalhar todos em prol do mesmo objetivo. A nossa academia, em geral, eu falo as federais, estaduais, sim. Todas, né? Elas se contentam em formar a mão de obra para um momento da sociedade que está no século passado. Eu até sou exagerado nisso. Quer dizer, é preciso que a gente tenha mais respostas sociais. Sim, e inserção social. Inserção social, quer dizer, não adianta nada, eu vou formar um bocado de engenheiro, médico, advogado para ser empregado. Não, hoje em dia você tem que formar esse cara para ele... Para a vida. Para a vida, né? Então, mas isso vai ser tema de... Inclusive, eu estou programando um programa, fazendo uma sequência que vai tratar da educação básica, que me assusta. Só de Fundeb, o Estado do Amazonas recebeu 1 bilhão 400 e poucos milhões no ano passado. Cadê o resultado do dinheiro? Eu falo sempre no efeito do dinheiro. Sim, olha só, sobre o Fundeb, eu lamento muito que os que são destinatários do Fundeb, que são os pais dos alunos e os professores, não queiram entender o Fundeb. Eu fiquei 8 anos na Assembleia e produzi cartilhas orientando como é que faz, como é que não faz, como é que pesquisa. Os dados, o Fundeb é a coisa mais transparente que tem no Brasil. Inclusive, você pode ver a folha de pagamento dos estados, dando o nome do professor, qual é a carga horária dele, quanto ele ganha, onde ele trabalha, se ele é estatutário, se ele é seletista, se ele é extranumerário, o que ele é e quanto dá a folha. E aí eu vejo os professores irem para uma negociação com o governo do Estado sem um número. Eu não quis me meter porque não cabia, não fazia sentido. Eu perdi a eleição, portanto eu estou fora do processo, eu não participo do processo. E eu tenho que respeitar a vontade das urnas. Mas eu fiquei assim perplexo, porque era uma questão de uma conta de aritmética, tabuada da dona Caetana do colégio, professora lá da Monsenhor Coutinho, que era o seguinte: de acordo com os dados do Fundeb, o governo do Estado está gastando 55% do Fundeb com folha de pagamento. Ele tem que gastar no mínimo 70%. Aí ele vem e diz o seguinte: eu só posso dar 8%. Ora, 8% sobre 55 é 4,4. Vamos arredondar para 5. Então, 5 com 55 dá 60. Está faltando 10 pontos percentuais para fechar a conta. Isso significa dizer o seguinte: o governo do Estado vai ficar com o dinheiro do Fundeb até dezembro. Aí, em dezembro, ele dá um abono. Exatamente. Aí, gente, o abono é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque você não leva para a aposentadoria. É outra ilusão, porque como entendem alguns que não deve pagar imposto de renda, outros entendem que deve. É uma discussão a ser feita. Mas o fato é que, para o servidor, quando ele não tiver mais nenhum poder, porque ele vai estar aposentado, e não adianta o aposentado fazer greve que não vai resolver. Meu Deus, aí eles entraram na justiça, a desembargadora chama, e eles vão para uma mesa de negociação sem uma tabela, sem uma planilha, sem um impresso. Eu imagino o seguinte:
o presidente do sindicato, ou a presidente do sindicato, chegar com a desembargadora e dizer: desembargadora, é simples, está aqui a tela do computador, o Estado está gastando 55%. Se ele der 20%, ele vai acrescentar 11%, ainda vai ficar 66%, fica faltando 4%. Então, ele pode dar 30%, aí vai estourar um pouquinho. Mas, então, vamos ficar com 25%. Porque 8% só vai trazer isso para 60%, e fica faltando 10%. Como é que a desembargadora ia ficar contra os professores? Ia dar uma decisão contra os professores? Não ia, porque era uma questão aritmética. Agora, na hora que os professores vão sem um número para uma audiência de conciliação, não tem. Aí jogaram errado. E eu estou falando isso agora porque já passou a confusão e tenho, inclusive, a cartilha. Ainda está disponível no meu site. É só entrar lá e baixar a cartilha que dá todo o roteiro, inclusive para saber quanto entrou, por exemplo, hoje nós estamos no dia 20, hoje é dia de cair dinheiro do Fundeb na conta do governo. Aí você acompanha a conta corrente do Fundeb na conta do Banco do Brasil. Você não sabe no que foi gasto, mas você sabe quanto entrou. Então, isso é fácil de controlar. E eu lamento que os destinatários do Fundeb, que são os professores, não tenham um mínimo de organização para ver isso. Eu diria que ainda, por cima de tudo, além dessa mesma questão, eu diria o seguinte, Serafim: tem que haver um comprometimento de mensuração do retorno desse investimento. Sim, claro. Que não existe. Que é através do IDEB. O nosso IDEB é baixo. Pois é. E com a relação, o recurso que a gente implanta, né, a gente pode melhorar muito o nosso índice. Concordo com você, concordo com você. Né? Em termos de número, o Brasil não investe pouco em educação. Ele gasta mal. Ele gasta mal, muito mal. Né? Então, mas aí se dá vários programas para a gente Exatamente. fazer. Com relação voltando para a questão empresarial, Serafim, vamos tratar do que eu chamo de novos investimentos. Né? Hoje a gente venceu um pouquinho do gargalo de trazer empresas para cá, na medida em que já se agilizou um pouco mais a definição de PPBs, etc. Essa coisa. Um pouquinho, melhorou um pouco. Né? Depois de uma luta árdua. Entretanto, na medida em que fica em Brasília, né, a decisão final de que segmentos e que pode vir para cá, isso também é uma maneira de represar novos investimentos aqui. Como vencer isso? Porque na reforma tributária não está muito claro essa questão, como vai ser operacionalizado. Então, se hoje a gente já tem cerceamento, pode aumentar muito esse cerceamento indiretamente, passando lá para... Olha só, a meu ver, nós perdemos lá atrás, quando isso saiu da SUFRAMA e passou para Brasília, que foi bem lá atrás, foi no século passado, eu diria. Foi uma perda de poder e nós temos que lutar para retomar esse poder. Agora, tudo é correlação de forças. E nessa correlação de forças, temos que entender que somos minoria. E temos que vencer na ousadia, temos que vencer na qualidade dos argumentos. A qualidade dos argumentos, na representatividade. Entendo que a nossa bancada tem feito o que é possível. Não creio que tenha sido fácil para nós conseguirmos emplacar numa comissão que tinha 11 membros. Nós, numa bancada de 8, colocamos 3 nessa comissão, que foram os deputados Saulo Viana, Sidney Leite e Adail Filho. E eles, obviamente, tiveram 2 no primeiro mandato, mas foram muito lúcidos, muito ágeis, se cercaram de competentes técnicos. O senador Omar e o senador Eduardo ajudaram muito pelas posições relevantes que têm dentro dos seus partidos, e, por conta disso,
tem no contexto do Senado. Nós temos uma vantagem no Senado, porque lá é a casa da federação. Cada estado tem 3 senadores, diferentemente da Câmara, que São Paulo tem 70 e nós temos 8. Temos direito a 10, mas não temos os 10. E tem estados como, por exemplo, Alagoas e como, por exemplo, Piauí, que tem menor população do que nós, menor número de eleitores do que nós, e tem um número maior de deputados. Um tem 9, outro tem 10. Mas Piauí tem o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, e Alagoas tem dois grandes nomes da política nacional, sem entrar no mérito das atuações deles, mas temos que reconhecer que Renan Calheiros e Arthur Lira têm posição de destaque no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara. E, embora eles sejam adversários, mas na hora dos interesses de Alagoas eles estão juntos. Essa é a diferença entre o amazonense e o paraense, no meu ponto de vista. Também, agora veja, o paraense... O paraense briga entre si, mas na hora de defender o Pará, sim. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas eu acho que nós estamos mudando um pouco. Deus te ouça. Eu acho que nós estamos mudando para melhor nessa direção. Eu acho que as lições dos nossos irmãos paraenses têm valido de alguma coisa para nós, amazonenses, que sempre brigamos e que até levamos as nossas brigas paroquiais para o Planalto, que é um equívoco absoluto e total. Total. Essa questão do Senado me remete bem. Quando eu comecei o primeiro programa, eu conversei com o Samuel Hanan, que, aliás, eu quero fazer o registro, né? Tenho uma consideração muito grande por você. Eu por ele, somos amigos de juventude. E até mandou um abraço para você. Obrigado. E eu acabei fazendo um contato via Samuel com o Bernardo Cabral, né? E a grande lição que o Bernardo Cabral me deu pelo telefone, né, aos 92 ou 93 anos, foi que ele relembrou a feitura da Constituição e disse: olha, nós temos que fazer com que os nossos senadores, que é condição paritária, sim, né? Não tem menos senador o Amazonas, nem mais senadores do que São Paulo, do que qualquer estado brasileiro. Sim. São 3 por cada unidade de federação. É isso mais ou menos, né? E de sorte que ele levantou essa bola, né? E eu tenho tentado, inclusive na próxima semana nós vamos ter aqui a presença do senador Plínio. Ótimo. Que vai trazer aqui uma ótica dele sobre a questão dessa CPMI que está em voga, essa questão de ONG. E também já foi feito o convite, estou aguardando o retorno, tanto para o senador Eduardo Braga e para o senador Mas Aziz, para que a gente possa escutar todas as correntes. Claro. De forma equânime. Mas essas empresas que estão fora de Manaus, eu ainda enxergo que possa haver gargalo, mesmo com todas. Eu acho difícil a gente conseguir puxar isso para a Suframa hoje, por causa do poder. Sim, porque ninguém quer abrir mão de poder. Ninguém quer abrir mão de poder. Isso é fato. E, obviamente, que eu sei que isso é difícil, mas nós temos que ser ousados, temos que trabalhar nessa direção. E teve outra coisa também com a Suframa que fez com que nós perdêssemos aliados. Até o século passado, a Suframa tinha um orçamento superavitário que lhe permitia alocar recursos para Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Só que, a partir de um determinado ponto, as taxas da Suframa, ao invés de serem recolhidas para a autarquia, passaram a ser recolhidas para a União. Então, ainda hoje eu vejo alguns equívocos do tipo de dizer, não, nós temos o contingenciamento dos recursos. Não existe mais contingenciamento. O recurso vai direto para a União e a União, no orçamento, destina parte desses recursos para a manutenção da Zona Franca de Manaus, pagamento de pessoal, água, luz e telefone. E fim, não tem mais dinheiro para fazer convênio com Roraima, com Rondônia, com Acre.
E isso já é assim. Quando eu fui prefeito, já era assim. Eu me lembro, inclusive, que houve um esforço muito grande, porque a Suframa tinha um superávit lá guardado, e havia uma luta para que esse dinheiro fosse liberado, em parte, para a Prefeitura de Manaus, para recuperar as ruas do Distrito Industrial. Eu recebi um telefonema, à época, 2008, dizendo o seguinte: olha, vá para a reunião do Conselho da Suframa, que lá você vai assinar um convênio, a Prefeitura de Manaus vai receber mais ou menos, acho que eram 60 milhões de reais, para fazer a recuperação e tal. Eu digo, ótimo. É uma tragédia aquilo ali, é um negócio horrível. O empresário chega aqui e se assusta. Não, mas agora está tudo asfaltado. Eu acho tinha que foi buraco que saía do Japão. Pois é, mas aí eu fui para a reunião. Quando chega lá na hora, e eu agradeço a Deus, porque Deus tem sido tão bom comigo, que na hora Ele me livra de determinadas coisas. Eu cheguei lá na hora da reunião, aí a superintendente, que era minha amiga Flávia Grosso, anunciou que o convênio seria feito com o CIAN. Aí eu disse, Flávia, eu recebi o telefonema que era com a prefeitura. Ela disse, mas houve uma mudança de última hora e tal. Eu digo, eu não vou nem discutir a mudança, só quero que o CIAN faça a obra, faço votos que ele faça a obra. Muito bem. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no carro, eu estava com o secretário, e o secretário disse assim, prefeito, foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eu disse, como? Nós vamos perder o dinheiro, vamos deixar de fazer a obra, o mérito vai ficar com o CIAN. Ele disse, não, porque eles não viram que a obrigação é trabalhar com preços SIAP, que é um sistema de preços que é baseado nos custos de São Paulo. Não tem hipótese do CIAN fazer essa obra. Nenhuma viabilidade e tal. Então, se a prefeitura assina esse convênio, nós teríamos problemas, porque não íamos conseguir fazer a obra com esse dinheiro. Eu digo, tá bom. O tempo andou e deu toda aquela confusão com o CIAN. O CIAN, as pessoas do CIAN, o Maurício Loureiro, são pessoas sérias, que terminaram entrando numa gelada porque não tinham conhecimento desse detalhe. E eu também já tinha passado o momento, eu não ia dizer, porque se eu soubesse, eu teria alertado antes na reunião. Eu só quero dizer que não vai ser possível o CIAN fazer a obra com esse dinheiro, porque tem que usar a tabela SIAP. A tabela SIAP é um terror. Ninguém quer, no Norte e Nordeste, tabela SIAP, porque foge completamente. Um saco de cimento em São Paulo é um preço, em Manaus é outro. Eu me lembro bem dessa parada porque eu era diretor de inovação da Federação das Indústrias na gestão do Nasser. Quando isso veio à baila, e a gente, no happy hour, depois da reunião, trocava ideia, será que vai sair, será que não vai sair? E a gente pulou também uma fogueira para não ser sequer sensibilizado a entrar nessa... Sim, que teria sido uma gelada. Mas o Nasser, com a experiência que ele tem, ele veria, a primeira coisa que ele olharia seria a tabela. Ele ia dizer, olha, não pode. Eu me lembro bem que a gente resolveu essa equação no Uris Bar, ali conversando no happy hour. Né? A gente bateu um papo muito legal. Mas... Serafim, vamos tratar um pouquinho agora do futuro do nosso Estado, né? E essa reforma tributária. Qual é o futuro que você enxerga para o nosso polo industrial com essa reforma tributária? A manutenção do status quo, a especialização do modelo. Eu defendo uma tese, mas eu vou colocá-la agora, só para a gente conversar. Ou uma expansão com outra base econômica, ou um mix de tudo isso. Eu entendo que é uma mistura de tudo, mas tenho certa cautela com alguns setores. Eu entendo que são importantes, mas isso é um processo. Por exemplo, turismo. Nós temos que ter uma estrutura de recursos humanos para o turismo, que nós não temos nem em Manaus. Esse é um gargalo sério.
O garçom tem que saber falar inglês. O motorista de táxi do aeroporto tem que saber falar inglês. Nós precisamos qualificar a nossa mão de obra, isso é fundamental. Eu encontrei um taxista em Portugal, o nome dele é João. Mas eu perguntei dele, o Uber afetou vocês? Aí ele disse, afetou positivamente. Eu disse, como assim, pô? Eu ouço a reclamação no Brasil que o Uber quebrou os taxistas. Ele disse, quando o Uber chegou, eu vi que eu tinha que me qualificar. Aí eu fiz um curso para ser guia turístico. E mais, aprendi noções de inglês e de alemão. Aí, hoje, os meus clientes são, em grande maioria, turistas estrangeiros, porque um vai dando o telefone para o outro. Por exemplo, quem me deu o telefone dele foi um amigo meu aqui de Manaus. E aí eu presto serviços de guia turístico. Aí, por exemplo, ele disse, a minha diária é X euros. Eu vou lhe levar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí ele disse, eu já tenho compromissos para o restante do mês. Já agendado, quer dizer, ele disse, eu evoluí, ganho hoje muito mais do que ganhava antes do Uber. Mas eu tive que me qualificar. No Brasil, isso não aconteceu dessa maneira. E aqui em Manaus também não. Então, o turismo aqui, a gente tem que ter clareza. Depois, aqui aconteceu uma tragédia com o lance da Copa do Mundo, que foi o crédito fácil do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia financiou muito mais quartos de hotel do que nós temos capacidade de ocupação. Isso fez com, inclusive, o Hotel Tropical quebrasse, porque aí tinham outros hotéis oferecendo a um preço menor, mais próximo e tudo mais. Então, hoje nós temos uma super oferta e temos uma dificuldade, porque os hotéis não conseguem avançar. Então, o turismo, eu vejo, nós temos um campo enorme, mas precisamos começar pelo treinamento de recursos humanos. Mineração. Eu tenho minhas preocupações com a mineração. Não tem mineração se não tiver energia. Por exemplo, a Silvinita, aí coloca a culpa nos índios. Não, são os índios que estão impedindo. Eu pergunto o seguinte, vão fazer um subilhão em Itacoatiara para chegar em Altazes, um subilhão aquático atravessando o rio Amazonas, entrando pelo rio Madeira. Vão? Se não vão, não tem mineração. Aí fica aquele, não, porque tem terra indígena. Aquilo é questão de conversar e superar aquele problema. Tem que dialogar. Tem que dialogar. Por exemplo, os Vaimiris e Troaris, que foram dizimados na abertura da 174, que sofreram uma redução de população, eles eram 3.000, viraram 300. Agora que eles estão se recuperando. Então, eles têm as razões deles para impedir a passagem do Leão para Roraima. Mas o Leão para Roraima é questão de sobrevivência de 500.000 pessoas. Qual era o impasse? Eles queriam X em dinheiro. Aí a União, a Eletronorte, a Eletrobras, a empresa que ganhou, não queria dar nada. Aí, no final, eles chegaram a um valor, eu não sei, me parece que são 30 milhões. Isso não é nada. Vou explicar por quê. Como é que gera energia em Roraima? Antes era levando diesel, levava 1 milhão de litros de diesel, consumia 1 milhão de litros de diesel por dia. Então, isso daria 4 milhões por dia. Ora, 30 milhões são 8 dias de consumo de diesel. Então, não era muito mais racional você ter o Leão? Aí produz. Hoje é gás, não é mais diesel. O preço é menor. Mas veja a estupidez. Se fosse o Leão, no campo de Azulão, a Eneva produziria energia e jogaria no Leão. Aí não precisaria ter, 30 carretas indo e vindo levando gás. Você levava a energia já para lá. Então, veja, nós temos questões de logística, não só no Amazonas, mas também nos outros estados, que, se não forem resolvidos, são gargalos que vão
E isso atrasa o poder de decisão por muito tempo. Desde 2011 esse impasse. Agora é que está resolvido, mas aí tem que fazer um realinhamento de preços. Óbvio que a obra de 2011 para 2023 não vai ser o mesmo valor. Tem que haver um realinhamento de preços. Aí começa tudo de novo, mas levaram 12 anos para querer ceder um valor que os índios pediam e que eles têm direito, porque eles já estavam aqui quando o Cabral chegou. Então, tem que respeitar o direito dos povos originários, no caso dos povos indígenas. Aliás, onde eu falei índio, entenda-se indígena, que esse é o termo correto. Essa questão da logística, nós gravamos um podcast aqui com um amigo meu da Operador Nacional do Sistema, doutor Ari, e mostra assim, as coisas, as dicotomias que são criadas no Brasil. Né? Algumas torres desse Leão, as torres do Leão estavam prontas. Né? A maior árvore que nós temos aqui é de 50 metros de altura, que é a castanheira, limite superior. A torre, ela só pede para a Torre Eiffel, com 295, sem ser estaiada. Ou seja, tem que ser. Porque os ambientalistas disseram que o estaiado ia ocupar mais área. Isso levou o custo para 4 bilhões de reais. Está no ar ainda o podcast. É uma coisa patética essas questões de dimensionar essas coisas. Mas, Lavô, não tem outro caminho a não ser o diálogo. Eu acho que, por exemplo, a BR-319 não se resolve por falta de diálogo. Eu também acho. E tem coisas que um lado tem razão, mas tem coisas que o outro lado também tem razão. Por exemplo, eu coloco uma outra quilha aí nisso. A manutenção dessa estrada custa, por ano, sei lá quantos milhões, mas é muito mais do que 100. Então é assim, já tem as empresas contratadas. Era uma empresa de, sei lá, Aquidauana, alguma coisa assim, interior do Paraná, que não tem uma máquina aqui, não tem uma máquina. E ela era contratada pela manutenção da estrada. No dia que caíram as pontes, foram tentar ouvir a empresa, só tinha uma secretária. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, não tinha ninguém, quer dizer, aquilo ali virou uma indústria da manutenção da estrada. Ao longo de 10 anos, foram gastos assim, 3 bilhões na manutenção, tinha dado para fazer a estrada. Então, esse é um lado, essa é a indústria. Mas o que acontece? Que a estrada é interessante para nós, é mais interessante, inclusive, para Rondônia. É um mito dizer que a navegação não quer a abertura da estrada. Não há concorrência. São tipos de cargas diferentes. A carga do distrito ela vai sempre pelo rio, porque é muito barato esse tipo de frete. É muito mais barato. Ele já morreu, o Passarão, mas uma certa feita, ele me disse o seguinte: doutor, ele era um homem de poucas luzes, mas muito lúcido. Ele disse: doutor, vamos fazer uma conta aqui, olha só, isso tem alguns anos. Uma carreta com essa televisão que é fininha, eu levo 1.500 televisões numa carreta. E o frete da carreta são 12 mil reais. Isso dá 8 reais por cada televisão. Se o senhor for no shopping comprar uma televisão e pegar um táxi para a sua casa, vai ser mais do que 8 reais. Então, veja que o preço é barato. Então, eu não aceito que digam que o preço é caro, que eu estou explorando. Aí eu coloquei isso certa vez para um grupo de pessoas do distrito. Ninguém desmentiu o Passarão. Aí eu digo: porra, vocês estão com um discurso equivocado de que a estrada vai baratear o frete. Porque não vai ser mais caro. Aí outra coisa que ele colocou, ele diz o seguinte: vai um empurrador com 70 balsas. Se for de caminhão, serão 70 motoristas e 70 ajudantes. A balsa vai com 6 tripulantes. Então, veja que os custos são muito menores. Não tem porquê. Muito bem, mas o que é que eu vejo?
Aquela parte do meio, o gargalo, qual é o risco que os ambientalistas dizem? A espinha de peixe. Se você olhar em qualquer estrada brasileira, na Amazônia ou fora dela, todas as estradas que foram abertas tiveram a espinha de peixe. Vi sinais para um lado e para o outro, até porque essa é a lógica da estrada. Aquela área ela é alagadiça, ela tem todas as dificuldades. Mas os ambientalistas dizem, mas assim mesmo, vai haver favelização, vai haver isso, vai haver aquilo. Então, vamos fazer o seguinte, esses 400 quilômetros seria uma estrada-parque. Faz passagem subterrânea para os animais, faz passagem aérea e só permite instalar os povos originários que já estão lá e 20 postos de gasolina. A cada 20 quilômetros, um posto de gasolina. Muito bem. E você faz um pelotão ambiental no Castanho e outro em Realidade. E eles vão ficar andando na estrada com caminhonetes e com drones. Qual é a dificuldade de fazer isso? Isso é muito barato para resolver o problema. Agora, o que é que eu vejo? Quem não deixa resolver são as empresas que têm a manutenção da estrada. Sim, ela tem isso. Entendeu? Porque ele, olha só, não tem balança na estrada. Como não tem balança, na época do verão, aguenta as carretas, com qualquer peso. Mas quando começa a chover, a carreta muito pesada, ela vai destruindo a estrada. E aí o que eles querem é que destrua mesmo, que é para eles serem contratados no verão para recompor. Parece a operação tapa-buraco na cidade. Exatamente. O cara deixa crescer o buraco que é para poder aumentar a área cobrada. Então, isso é algo que nós precisamos discutir, nós precisamos dialogar e ver o melhor caminho. Se nós tivéssemos estabelecido parâmetros para esse entendimento, nós teríamos solucionado a questão da BR-319 há muitos anos. E isso a Europa faz com tranquilidade. Quando eu vou para lá, eu passei uma época na Alemanha, eu me lembro que o que mais via na estrada é veado, né? Eles com veado na Europa. Sim, sim. E a gente fica com medo de matar aqueles animais. Sim, porque o maior cuidado. O maior cuidado que a gente... Então... e eles monitoram isso com tranquilidade. Aqui não seria muito mais difícil fazer isso. Não. Essa estrada parque, eu acho que era uma sacada de boa. Isso aí, para ser justo, em 2015, o Melo levantou, ele foi trucidado quando foi para a mesa de negociação defender a estrada parque. Serafim, você tocou numa questão de fundo que é para a gente dar um desfecho legal no nosso podcast, que sou muito grato pela tua colaboração, na logística. A gente, lá no início do programa, você falou que as empresas que estão aqui talvez não tivessem impacto nenhum, ou muito pouco, com relação à reforma tributária. Entretanto, a logística é um gargalo nosso eterno. Mas, na medida em que houver a cobrança no serviço de transporte, que você acaba embutindo isso dentro, né? Isso não vai... Se aumentar a alíquota do serviço de transporte, o imposto sobre serviço de transporte. Mas o transporte intermunicipal, interestadual, ele já paga ICMS, portanto, hoje ele já paga 20%. A diferença é que agora vai ser pago no destino e vai ser pago por fora. Então, hoje, por hipótese, cobrou 100. Então, desses 100, tem ali dentro 20, que é ICMS. Aí, sendo por fora, ele vai cobrar 80 do serviço e 25, ele acrescentando na nota fiscal, 25, e quem vai pagar é lá no destino, a cobrança vai ser no destino e não na origem. E daí haverá perda de arrecadação para o Amazonas, porque nós vendemos muito mais para fora do que internamente. Isso aí vai dar mais, foi criado um fundo de compensação exatamente para equacionar as despesas. E aí é que eu digo que, indo para o orçamento, o nosso orçamento vai ser, de certa forma, monitorado pelos outros.
porque os outros é que vão dar os recursos do fundo de compensação. Então, nós não podemos fazer brincadeira como essa da UEA de 30 milhões com publicidade. Ótimo. De certa forma, a gente vai continuar sendo monitorado, né? Sim, não, muito mais. Muito mais do que somos hoje. Bom, gente, hoje nós tivemos a grata satisfação aqui de ter o nosso experiente amigo, querido, de longa data, Serafim Correia, nosso ex-prefeito, deputado, com uma vasta folha de serviço prestado ao Estado do Amazonas, que abordou uma questão que está muito em evidência, que é a questão da reforma tributária e seu impacto no Estado do Amazonas. Eu rogo que essa ótica que ele trouxe de que essa reforma terá benéfica para o Amazonas. Eu torço para que tudo aconteça como a gente está prevendo. Eu costumo brincar aqui que eu sou flamenguista, a torcida do Vasco, a torcida do Corinthians, vamos torcer para que isso aconteça. E do NASA também, do Rio Negro. Sim, claro. Né? E agora, para concluir, e como forma de agradecimento, eu deixo as palavras com você aqui para você fazer o desfecho do nosso... Lavô, em primeiro lugar, eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa. Você é uma pessoa dedicado ao Amazonas, e que bom que você está, e nós dois já estamos além do Cabo da Boa Esperança. Então, para ser mais objetivo, nós somos do século passado, né? Então, nós temos que dar a nossa contribuição para os mais jovens, principalmente para os filhos e netos, de tal forma que eles herdem uma sociedade melhor do que aquela que nós temos hoje. É isso que nós queremos. Agradeço e lhe estimulo a que você prossiga na realização desses eventos, levando informação, e boa informação, para a sociedade como um todo, porque informação é poder, e tendo informação a sociedade avançará muito mais. Obrigado, meu amigo, obrigado. E essa é a nossa pegada. Nossa pegada é parabéns, parabéns. Interior, principalmente. Me deixa angustiado a situação do interior do Amazonas. Muito ruim. Muito ruim, né? Mas, obrigado. Venham, senhoras e senhores, vamos construir soluções para o nosso Amazonas. O aval do Brasil e o para-choque para todas as demandas na sociedade brasileira, que é usado por Brasília com uma maestria espetacular. Obrigado.